Pessoal, nosso quarto alicerce, a gente vai chamar aqui, vai batizar de comunicação. Eu falo que a gente vai batizar porque a gente pode chamar de formas diferentes, tá? Isso já foi traduzido equivocadamente para o português há muitos anos atrás como comunhão, depois comunicação, como fluxo orgânico, mas o que é isso, tá? Nós, seres humanos, somos criaturas extremamente reativas. Então, do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, ao longo do nosso dia, a gente está reagindo a estímulos o tempo todo, tá? Então, quando você entra num lugar qualquer, você reage àquele lugar. Quando você conversa com uma pessoa, você está reagindo a ela e reagindo a várias camadas daquela pessoa. Então, se eu estou conversando aqui com um funcionário do banco, por exemplo, não é só ao fato dele ser um funcionário que eu reajo. Se ele tem uma aparência interessante, ele vai provocar em mim uma determinada reação. O cheiro dele, se for muito marcante, ou muito bom, ou muito ruim, provoca uma outra reação. Se eu tenho experiências pregressas muito ruins com o banco, eu já vou pré-condicionado a ter outro tipo de reação. Dependendo da voz desse funcionário, ou da expressão com a qual ele me olhar, tudo isso vai ser um gatilho e um impulso para uma reação diferente, tá? As coisas que as pessoas me falam ou me dizem, se eu tenho um desentendimento com a minha namorada, o que ela me falar e a forma como ela me falar vai provocar em mim uma reação X, Y ou Z. A mesma fala pode provocar 20 mil tipos diferentes de reações de uma pessoa, dependendo de como ela for entregue, de como ela for dita. Dependendo da expressão da pessoa, dependendo do tom de voz, do ritmo, do lugar onde você está, né? Se uma pessoa fala alguma coisa para você num restaurante luxuoso, a sua reação é uma. Se ela falar a mesma coisa na sua casa, na frente da sua mãe, sua reação é outra, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Para resumir aqui, nós estamos o tempo todo em processo de comunicação com o mundo e com o ambiente ao nosso redor. Essa comunicação é uma troca, é um intercâmbio perene, permanente. Eu estou o tempo todo em intercâmbio. Então você agora, você pode estar parado na frente do seu celular ou do computador, você está reagindo a essa aula aqui. Tá? Alguma coisa essa aula provoca em você que você está reagindo de uma determinada maneira. Tudo é um estímulo e um gatilho e um impulso para provocar em nós uma reação. Isso parece muito óbvio? Parece óbvio. Como sempre, eu já disse isso nos outros tópicos. Quando eu falo de um dos alicerces, ele pode parecer óbvio. O desafio é a aplicabilidade prática disso, a verificação disso. Porque o nosso paradoxo, eu falei do paradoxo da imaginação e da verdade, lembra? Pois é, como é que eu coloco verdade se é tudo imaginário? Aqui na comunicação tem uma outra questão interessante. Eu, como ator, eu já li o roteiro. Eu sei tudo o que vai acontecer. Então, é muito normal e natural que eu não reaja de modo adequado e devido aos estímulos que estão me sendo dados naquela cena e naquele momento. Porque eu já sei o que vai acontecer. Tá? Então, muitas vezes eu entro num modo de piloto automático e eu fico esperando a tal da deixa, né? Ah, tem aquela palavra que o outro ator vai falar, e quando ela falar aquela palavra, aí eu reajo. Eu dou a minha fala. Não, você não pode pensar assim. Na vida real, você não está esperando uma deixa para falar. Tá? Então, você reage a coisa. Às vezes, uma pessoa começa a falar algo para você, a tua reação não começa só quando ela termina de falar. Às vezes, a tua reação começou no meio da frase daquela pessoa. Tá? Eu vou fazer aqui um jogo hipotético, tá? Embora não seja uma aula prática essa daqui, para deixar bem claro o que eu quero falar. Você imagina que uma pessoa chega para mim agora e fala: Oi, Tristan, eu acho que eu vi você ontem à noite na Avenida Paulista, ao redor das 8h30 da noite, pertinho do shopping Cidade de São Paulo. Era você? Ok? Então, se eu fosse um ator muito medíocre, desses que não sabe o conceito de comunicação, eu sou o atorzinho medíocre que está esperando uma deixa. Então, eu já fiz a minha aulinha de teatro, e na aulinha de teatro o professorzinho falou:
Espera a amiguinha falar a fala dela e você só fala a sua na deixa. Tá? Naquela aulinha tupiniquim de teatro da esquina da tua casa, tá? Então, eu sou o ator, eu tô ouvindo aquela frase que estão me dizendo: oi, Tristan, acho que eu vi você ontem ali na Avenida Paulista, mais ou menos umas 8h30 da noite, perto do shopping de São Paulo. Era você? Enquanto eu tô ouvindo, eu tô aqui paradinho. Quando terminou, quando a pessoa pergunta: era você? Ah, claro, era eu mesmo. Isso é o ator medíocre. Então, eu esperei a minha deixa. Esperei o: era você? E aí eu dei a minha fala. Tá? Na vida real, se fosse aqui agora, quando a pessoa começou a fala, ela disse: Tristan, eu acho que eu vi você ontem à noite na Avenida Paulista. Ok, calma. Se eu sei que eu estava de fato na Avenida Paulista ontem à noite, ali eu já sei que era eu mesmo. Vocês entendem? Eu já entendi, não era eu. Então a minha reação já começa ali. Eu já estou reagindo. Eu estou exagerando aqui para que você possa entender e ver. Tá? Mas a minha reação não começa na deixa. A minha reação começa no estímulo ou no impulso que eu recebi. Por educação e convenção social, eu vou deixar ela para até o final. Mas a minha reação nasceu muito antes. Então, o bom ator, ele entende esse processo de comunicação, esse fluxo orgânico de comunicação que gera reações. Ele não pensa em deixa. Eu, como ator, eu nunca nem penso em deixa. Você acha que no meu roteiro, nos meus roteiros, eu fico marcando a deixa? Se eu for marcar alguma coisa, eu marco aonde está o impulso que me fez reagir. Vocês estão entendendo a diferença? Então, olha só, no roteiro, vou dar um exemplo mais intenso aqui. Tá? Vamos supor que tem uma cena, eu chego em casa, abro a porta do meu quarto e pego a minha namorada na cama com o meu melhor amigo. Aí, ela fala: vou falar Tristan não, porque é uma personagem, né? Espero que eu nunca precise passar por isso na minha vida. Mas ela fala: vamos supor que o meu nome ali no filme seja Roberto, né? Então, abri o quarto, vi a namorada com o meu melhor amigo, aí a minha namorada fala: Roberto, me desculpa, por favor, não é nada do que você está pensando, eu posso explicar. Aquela frasezinha bem clichê. Aí logo que ela termina, eu posso explicar, eu falo: não quero saber, e vou embora e bato a porta do quarto. Pronto. Ceninha simples, clichê. Tá? O ator medíocre vai marcar ali a frasezinha: eu posso explicar, né? Então ele fica lá. O que o ator medíocre vai fazer? Eu vou te dizer agora, vou te mostrar. Na hora que eu abro a porta e vejo, ator medíocre ou de uma novela mal feita. Estou falando mal feita porque tem muita novela boa. Tá? Na hora que eu abri a porta e vi, na hora eu já começo. Lembra que eu falei no primeiro módulo? Já coloco o meu olhar de fúria pro infinito, respiração levantada. Clichê do clichê. Horrível isso aqui. E aí eu fico nisso esperando a minha deixa. Qual era a deixa mesmo? Posso explicar. Então eu fico aqui. Ouvi. Posso explicar? Eu não quero saber. E aí bato a porta e vou embora. Atuação terrível. Terrível. Então, aonde que começa a minha reação? Qual é o impulso para a minha reação? Eu só ganho vida na hora que ela fala, eu posso explicar? Claro que não, gente. Se eu, como ator, vou marcar alguma coisa nessa cena com o meu marca-texto, não é a deixa dela, que ela vai me dar, e muito menos a minha frase. O que eu vou marcar? Eu vou marcar: Roberto abre a porta e vê sua namorada com o melhor amigo. É isso que eu marco. Porque isso que é importante, isso que vai ser um soco no meu estômago. Na hora que eu abri a porta, pum, tomei um soco. Entrei o quê? Em processo de catatonia? Eu não consigo nem reagir? Eu estou tentando processar aquela informação? Às vezes eu faço até o contrário. Se eu estou lá com o meu diretor, eu exploro: meu Deus, essa cena foi muito complicada de assistir, olhar. Eu estou vendo minha namorada com o meu melhor amigo. Às vezes ela fala: eu posso explicar? Ao invés de fazer aquele clichê, eu não quero saber, e bato a porta, às vezes eu falo: eu espero. Eu não sei nem o que falar. Eu posso falar: eu não quero saber. Eu saio. Você percebe que quando eu penso em comunicação e impulso, eu posso descobrir opções muito mais interessantes e fora da caixinha do que o ator medíocre que pensa numa deixa. Que pensa num clichê. Então o clichê seria: meu Deus, eu tô puto, então respiração aqui, cara de fúria. Não, calma. Ator Stanislavskiano: eita, acabei de ver ela com o melhor amigo, o que vai provocar em mim? Eu tô tentando coordenar tudo na minha cabeça, não sei o que fazer. Eu tô em contração.
Eu tô desabando por dentro. Quando ela fala, às vezes eu nem escutei o som da voz dela. Isso é estudar o roteiro. E é isso que você, como diretor e ator, tem que priorizar quando você está trabalhando essa comunicação. Tem um grande teórico, prático e mestre de atuação, que a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente, chamado Sanford Meisner, tá? Ele achava que esse tópico, comunicação, era o essencial pro ator. Era o mais importante. Cada um acha que vai se identificar mais com o tópico, vai desenvolver mais. O Sanford Meisner era apaixonado por esse assunto, comunicação, e ele criou uma série de exercícios só para que o ator voltasse a ver e ouvir verdadeiramente em cena. Traduzindo, ele queria trabalhar a presença do ator. Né? Então, para conseguir contornar esse paradoxo que é, eu já sei tudo que vai acontecer, mas eu tenho que reagir como se eu estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Então, eu tenho que entrar nesse fluxo constante de comunicação, de ação e reação. Então, um fluxo orgânico de comunicação e reatividade. Tá? Então, esse é o nosso quarto alicerce do método que você tem que focar e desenvolver como ator ou diretor. Tá bom? Vamos para o nosso quinto alicerce.